e hoje eu trouxe para vocês o tema hérnia de disco cervical. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor, acupuntura e fibromialgia. Muitas vezes os pacientes chegam ao consultório e as pessoas na rua mesmo conhecem o termo hérnia de disco e logo pensam em dor lombar, em hérnia lombar, em dor no ciático. Mas vocês sabiam que existe e é bem frequente a ocorrência de hérnia de disco na região cervical, ou seja, no pescoço? E essa dor causada pela hérnia de disco, ela não necessariamente fica na região cervical. Muitas vezes ela causa uma irradiação para os membros superiores, para os braços. Então é uma dor de intensidade variável. Em alguns pacientes ela é causada, ela é sentida como uma dormência, como um choque, como uma irradiação. Ela deve ser diferenciada das dores miofaciais, dos pontos gatilhos, que muitas vezes nós pressionamos a área que está contraturada, pressionamos o ponto gatilho e há uma dor irradiada. Então deve-se diferenciar, o médico no exame físico deve fazer essa diferenciação para o paciente. Essa dor, ela é causada, então, por uma compressão da raiz nervosa, ou seja, aqui está o disco intervertebral, que é o amortecedor dos ossinhos da coluna. Aqui nós temos o disco num posicionamento correto, então ele está amortecendo o ossinho de cima com o ossinho de baixo, bem localizado, e não está pressionando as raízes do nervo, aqui elas estão livres. Nesse caso aqui abaixo, ele está deslocado, lateralizado e pressionando a raiz nervosa. Essa compressão na raiz nervosa gera uma espécie de inflamação e essa inflamação, esse edema do nervo, provoca então a dor. Essa dor que irradia para o braço, podendo chegar até a mão. Aqui nós temos as vértebras mais comprometidas, C5, a vértebra cervical, C5, C6 e C7, são as mais comprometidas. Quando nós temos uma compressão da raiz de C5, geralmente a dor irradia pela face anterior do braço até a mão. Quando nós temos compressão de C6, essa dor irradia do meio do braço até o dorso da mão. E quando nós temos a compressão de C7, nós temos uma dor que irradia pela parte de trás do ombro, pelo braço, chegando até a mão. Como eu disse, uma dor que pode ser choque, que pode ser dormência, e quando ela vem acompanhada de perda de força, aí liga um sinal vermelho, um alerta vermelho, que nós precisamos muitas vezes de uma intervenção cirúrgica para descomprimir esse nervo. Quando a força das mãos ou do braço está comprometida, significa que esse nervo está muito comprometido e se não houver uma intervenção, isso pode ser definitivo, o paciente pode ter perda de força de forma definitiva. Então, o diagnóstico desse quadro, que muitas vezes as pessoas pensam, eu acho que é muscular, eu acho que eu dormi em cima do braço, mas eu não tenho dor no pescoço, e muitas vezes o paciente não tem a dor no pescoço, ele tem a dor irradiada. O diagnóstico ele é feito através da clínica, muitas vezes manobras que nós fazemos com a cabeça girando, a cabeça baixando a cabeça, fletindo o pescoço, desencadeiam essa dor que nós chamamos de radiculopatia, que é apatia, é a doença da raiz nervosa. Então, se faz pela clínica através da entrevista, da anamnese do paciente e do exame físico. Se solicita uma ressonância magnética da região cervical. Então, se a ressonância me mostra que eu tenho um abaulamento, que é uma etapa anterior à hérnia propriamente, tem um abaulamento, é sinal de que é daí a causa da dor? Nem sempre. Por isso que é importante a avaliação do médico, a avaliação global desse paciente, a avaliação clínica. Porque muitas vezes os pacientes têm abaulamentos na região cervical, que são mostrados pela ressonância, e não tem dor, não tem queimação, não tem formigamento.
Algumas vezes o formigamento da mão pode ser de outra causa, como na síndrome do túnel do carpo, que também é uma causa comum de formigamento na mão. Então, é importante não olhar só o exame, é importante avaliar toda a situação clínica do paciente. E, em muitos casos, se utilizar, então, deste exame, que é a eletroneuromiografia, que aí sim vai nos mostrar se aquele abaulamento está comprimindo o nervo a ponto de esse nervo estar disfuncional. Porque a eletroneuro, ela nos diz sim, este nervo está comprometido e ele não está enviando o estímulo nervoso ao longo do braço. Esse assunto ele é importante porque com a era tecnológica, com o home office, com o pós-pandemia, as pessoas passaram a ter uma realidade muito mais vinculada à tecnologia, ao uso de celulares, ao uso de tablets, ao uso de notebooks, mudando a anatomia da região cervical. A anatomia da região cervical, ela fica modificada no momento em que, pelo uso das telas, nós projetamos a cabeça para frente. Nós causamos o que nós chamamos de retificação da lordose cervical. A nossa cervical, ela tem uma curva, ela faz uma curvatura. Quando nós projetamos muito a nossa cabeça para frente, há uma retificação dessa curva. Essa retificação, ela altera a anatomia das vértebras, dos ossinhos da nossa coluna, e ela pode propiciar, então, as protrusões, os abaulamentos e as hérnias ao longo dos anos. Nós vemos essa geração de adolescentes de agora, muito provavelmente eles vão ter problemas de cervical a curto prazo, a médio prazo, isso vai acabar aparecendo pelo excesso do uso da tecnologia, pelo excesso da projeção da cabeça para frente, o peso da cabeça para frente e a dor muscular que também vem disso, dos músculos terem que fazer uma contração mais importante para conter aquele movimento, para segurar a cabeça, né, literalmente. Então, estes exames, a avaliação clínica, são importantes para ver se esse abaulamento, ele de fato está causando repercussões no nervo e está sendo responsável por essas dores. E o tratamento da hérnia de disco cervical? Ele pode ser, e na sua grande maioria das vezes, ele é conservador. Nós utilizamos, então, relaxantes musculares, anti-inflamatórios, podemos usar corticoides injetáveis, podemos utilizar classes de medicamentos, até mesmo os anticonvulsivantes. Nós usamos muito a pregabalina em caso de compressão de raiz nervosa, que funciona muito bem, precisa às vezes um ajuste de dose, mas é uma medicação bastante efetiva. Eu, no consultório, utilizo muito a acupuntura para relaxar essa musculatura adjacente aqui aos corpos vertebrais, porque a hérnia de disco, ela causa uma dor na raiz nervosa, mas ela traz junto consigo uma contratura na musculatura cervical e uma contratura na região do ombro, na região do trapézio também. Então, a acupuntura serve para, além de diminuir a resposta inflamatória, ter uma ação anti-inflamatória, uma ação analgésica, ela funciona muito bem tratando a dor muscular associada à hérnia de disco cervical. E também é possível o tratamento cirúrgico. Em cada vez um número menor de pacientes necessita dessa modalidade, mas pode ser necessário o tratamento cirúrgico, principalmente quando essa dor, esse formigamento, esse choque, essa queimação não melhoram com outro tipo de tratamento ou quando o paciente tem perda de força. Nesse caso, é categórico o tratamento cirúrgico para a descompressão do nervo e que esse nervo volte, então, a ter um funcionamento normal e deixe de ter um funcionamento anômalo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares para que juntos possamos ajudar mais pessoas. Se inscreva no canal para que você possa receber mais conteúdos como este. Um grande abraço!